Olá, olá, você que fez Enem 2022, prova no domingo. O assunto, tema de redação e muitas dúvidas, muitos problemas. Tem gente que achando que tangenciou, que não acertou. Bate a insegurança. Vamos falar, então, nesse vídeo, qual é a abordagem correta que você tinha de fazer para não tangenciar, que tipo de argumento você poderia usar, que tipo de repertório você poderia usar. Dá uma olhadinha no meu WhatsApp aí, eu estou colocando o linkzinho para o grupo do WhatsApp do Enem 2022, para a gente conversar melhor, se você precisar. Ficamos à disposição aí para tirar as dúvidas da galera. Fica até o fim, porque a gente vai falar de coisa muito importante, você que fez Enem 2022. Vamos falar sobre a proposta de redação, vamos falar uma série de coisas aqui, ok? Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, avaliei redações do Enem durante 10 anos, sou professor de língua portuguesa há muito tempo, jornalista, e uma das minhas especialidades é a produção textual e muito voltada, evidentemente, para a questão do Enem. Então, nós vamos olhar agora de que maneira? Sem chute, nós vamos ver agora como o avaliador do Enem examina a sua redação. A rigor, eu vou seguir as orientações da cartilha de avaliadores do Enem para a gente entender exatamente o que deveria ser feito e qual seria a abordagem correta para ser feita nessa prova do Enem. Então, Enem 2022, você está pronto aí? Ano passado, 22, em 2021, 22 alunos conseguiram a nota máxima, a nota 1000. O número foi o menor número de nota 1000 que nós tivemos, porque antes disso tinha estabilizado aí em 50 candidatos, mais ou menos, tirando nota 1000, 58 candidatos, agora a coisa baixou. Já houve tempo, quando eu comecei a avaliar no Enem, eram 500 e poucos em média, que tiravam nota máxima, a coisa foi baixando substancialmente, chegou a 56, 52, 58, e no último Enem, 22 conseguiram a nota máxima, e o desafio, especialmente para esses alunos que eu atendo, em especial aí os alunos de Paraná para baixo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é que o sul do país não emplaca nota 1000 há muito tempo. Porto Alegre, acho que faz uns 2 anos, teve uma nota 1000, então o sul não põe nota 1000 no Enem. Então fica o desafio para a galera do Sul aí, não é? Conseguir chegar lá, vamos ver. Quero todo mundo em destaque no G1 aí, né? Os aluninhos. Tirei 1000 na redação do Enem. Então vamos lá, vamos ver quais são as dúvidas. Eu estou em contato direto com os alunos pelo WhatsApp, as perguntas, as dúvidas que surgem e tal. Então eu vou pegar essas dúvidas e vou passar para você para ver se são as mesmas dúvidas que você está tendo. A primeira grande dúvida é sobre o tangenciamento. Professor, eu estou preocupado com o tangenciamento. Então a gente precisa agora estabelecer exatamente o que é tangenciamento. Legal? A questão da abordagem e da correta interpretação da proposta de redação é avaliada na competência 2. Então, a competência 2 vai verificar se o candidato, de fato, compreendeu a proposta de redação. Então, começa o nosso papo por aí. Ora, a proposta de redação trazia na frase temática essa que está aí, ó, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Muito bem. Então, qual vai ser o olhar do avaliador? O avaliador ele vai procurar o quê? Esses elementos que estão na frase temática, ele vai procurar na sua redação. Não importa onde, pode ser na conclusão, no desenvolvimento, na introdução, mas para você ter a abordagem e concorrer à abordagem completa e não perder pontos na competência 2, é necessário que você aborde os elementos todos que estão contidos na frase temática. Então, qual é o problema que eu detecto sempre na experiência? Que o aluno, muitas vezes, ele já vai, especialmente essa galera aí, que decora redações, pessoal da redação Coringa, que decora redações, né? Esses professores que andam sugerindo aí colocar Constituição de 88, eu não aguento mais Constituição de 88. Essa galera que tem essa coisa empacotada, como se estivesse fazendo preenchendo um formulário, não é? Ele já vai pronto, com alguns conceitos pré-fixados na cabeça, e isso pode perturbar, e eu tenho visto isso, perturbar a interpretação correta. Aí ele já vai falar o quê? Já vai falar sobre, sei lá, por exemplo, o problema dos índios, ele vai discutir as causas do problema, e ele não leu o que está escrito aqui, porque ele está condicionado, não é por essas redes sociais, por esse monte de asneira que anda por aí, está condicionado a fazer uma interpretação que não é a da frase temática. Então, você tem que... Coisa que eu trabalho com meus alunos, né?
Se aparecer a importância de tal coisa, os desafios de tal coisa, o combate a tal coisa, essa palavra inicial ela é irrelevante. E é importante que ela apareça já na introdução, que você já apresente isso para não deixar dúvidas para o avaliador. Se aqui fala em desafio, a primeira pergunta para a valorização, a primeira pergunta que você tem que fazer, eu quero saber quem é que fez isso, né? Quais são os desafios para a valorização dessas comunidades? Quais são os desafios? Qual é o grande problema? Ou quais os grandes problemas? Essa é a pergunta. Legal? Então, independente de olhar causas estruturais, ele não está perguntando em causas, ele não está discutindo causas. Até você pode, mas ele quer saber quais são os desafios, os grandes desafios, ou seja, quais são os grandes problemas para que essas pessoas, essas comunidades sejam valorizadas. Essa é a pergunta inicial que você tem que fazer. Se você não fez essa pergunta, você já está indo por coisas que já estão pré-concebidas e enquadradas na sua cabecinha. Aí larga a Constituição de 88, que eu sei. Né? Ou uma frasezinha do Mandela. Ou então Einstein, a divisão do átomo. Eu não aguento mais Einstein, estou com raiva do Einstein. Então vai lá, galera. A primeira coisa é isso. Então, o que eu observei em redações que eu examinei? Né? Os alunos, por evidente que desses povos e dessas comunidades, a primeira coisa que surge na cabecinha são os povos indígenas. Por quê? Porque vocês estudaram isso ao longo de todo o ensino médio, e o professor bateu nessa tecla e falou sobre os indígenas e a questão dos problemas dos indígenas, e muitos alunos, então, começam a discutir a questão dos indígenas. Não é a questão dos indígenas, das comunidades e povos tradicionais. Então, em algum momento da sua redação, você tem que abordar isso aqui. Então, vamos imaginar que você tenha falado sobre a importância dos indígenas para o ecossistema. Está dentro do tema? Está dentro do tema, mas em algum momento vai ter que aparecer comunidades, povos tradicionais, e não apenas os indígenas. Por quê? Porque você está correndo o risco, se só falar de indígena ou só falar de quilombola, de tangenciar parcialmente o tema. O que significa tangenciar parcialmente? Você não falou do tema na sua extensão, que são as comunidades como um todo. Então, em algum momento, mesmo que você tenha discutido os indígenas ou os quilombolas, em algum momento você tem de ter falado de comunidades e povos tradicionais no Brasil, em algum momento na redação. O ideal é que seja na introdução. Legal? O olhar do avaliador, ele vai procurar esses elementos em alguma parte da redação. Se esses elementos estiverem em alguma parte da redação, você não corre risco de tangenciamento. Fica claro isso, mesmo que você só tenha discutido os indígenas. Ainda assim, se você falou em comunidades e povos tradicionais do Brasil, você está concorrendo a nota máxima na competência 2. Agora, então vai ter tangência. O cara, se ele falou só de indígenas, professor, que desconto ele vai ter? Bom, ele corre o risco de ter o tangenciamento parcial. Tangenciamento parcial significa dizer que no C2, na competência 2, o teto máximo que ele vai conseguir é 80 pontos em 200. É isso, mas não vai zerar. Ele só vai zerar a redação se ele não falar nada sobre valorização de povos nenhum, de comunidades de um modo geral, ribeirinhas. Ele não falou nada, nenhuma dessas comunidades não falou de indígena, não falou de nada. Falou em valorização do negro, por exemplo, que não tem nada a ver. Valorização racial, a questão de gênero, uma coisa completamente à parte. Legal? Aí, evidentemente, que esse candidato vai ter tangenciado totalmente. Então, se falou de alguma comunidade, mesmo que não na sua extensão, não em todas aqui, mas falou de uma comunidade só, indígenas, por exemplo, ainda assim, ele está dentro, pelo menos, do assunto mais geral. Mas para abordar completamente o tema, ele tem que tratar de todas essas comunidades. Isso é segurança para conseguir uma boa nota. Então, quem treinou convenientemente e viu como é que funciona, quer dizer, a frase temática, e aí eu tenho brigado com os alunos em relação a essas coisas pré-prontas que induzem os alunos a uma interpretação errada, ele acaba não lendo o que tem que ler e acaba indo para lá com o conceito pré-concebido, né, já vai enfiar a Constituição de 88. Esse é o problema da interpretação errada, essa é a primeira coisa. Então, se não tratar de todos esses elementos aí, pode tangenciar parcialmente. Para tangenciar totalmente, tirar zero, só se o cara falar de uma outra coisa que não tem nada a ver com isso aqui. Legal? O que é mais difícil. Então, o que é mais fácil é um tangenciamento parcial. Então, isso é o C2. Legal? Ainda sobre o C2, aí você tem lá os textos de apoio que vão servir de matriz, e ali vai falar os povos ribeirinhos, os quilombolas. Então, eu tenho que falar de todos, professor? Não, você tem que falar das comunidades e povos tradicionais, isso tem que aparecer. Você pode escolher um deles para analisar, mas tem que falar que o problema não é só dos pescadores. Tá? Ok? E que tipo de abordagem eu posso fazer, ou que tipo de repertório? Então, claro que aí entra aqueles repertórios. O problema é que o aluno vai buscar repertórios em filósofos, que está na moda, né? Porque o professor aí deu para ele repertórios de filósofos, nada impede que ele use isso.
Mas tem coisas muito mais simples, né, gente? Aí que eu acho que eu me pego muito nisso, né? Porque o aluno acaba criando um monstro que não existe. Quando o Enem pede um repertório que esteja fora dos textos de apoio, ele quer justamente verificar como o aluno faz e estabelece ligações, que, aliás, é o grande segredo da redação do Enem. As ligações que ele estabelece com o seu repertório, ou seja, com o seu conhecimento de mundo, partindo do fato que esse aluno está há anos estudando história, geografia, literatura, e alguma coisa ele tem que ter aprendido com tudo isso. Então, é nesse universo que ele pode buscar perfeitamente bem um repertório. Quer dizer, vai lá na Revolução Francesa, na Revolução Americana, ele vai buscar na Segunda Guerra Mundial, coisas que ele estudou ao longo da sua escolaridade, que não foi pouco, né? Esse repertório que está lá movimentado. Então, você não precisa trazer o Einstein com o átomo. Como é que você vai enfiar o átomo e o Einstein aqui? É só para encher linguiça porque não está conversando com o tema e com o assunto. Né? Se você meter o Einstein aqui com a divisão do átomo, você não vai ganhar pontos, nem a mesma coisa que não colocar. Legal? É o tal do repertório inútil. Tá bom? Vamos combinar outra coisa também? O avaliador vai escolher o melhor repertório e vai dar a nota para o melhor repertório. Basta um repertório bem aproveitado que vale por tudo. Então, é bobagem você ficar enchendo de repertórios vazios os parágrafos de desenvolvimento, que é o que todo mundo faz e que muita gente anda falando por aí. Bobagem. Legal? É um repertório só. Um repertório bem desenvolvido. Isso basta. Legal? Quer botar mais de um? Ok, mas o avaliador vai verificar qual o melhor deles, vai dar nota pelo melhor deles. Então, o negócio não é a quantidade, é a qualidade. É você escolher bem o repertório e desenvolver e retomar esse repertório. O que vocês fazem? Vocês pegam, botam o átomo e a construção lá em cima e fica solto lá em cima e não voltam para aquilo. Quer dizer, é óbvio que isso é a possibilidade de você não conseguir a pontuação máxima na competência 2 por conta disso é muito grande. Aliás, é o maior problema é não conseguir 200 pontos. Legal? Por quê? Porque você não consegue desenvolver aquele repertório que é artificial, porque foi decorado. É a redaçãozinha coringa que a fulaninha de tal falou para você colocar, você pega e enfia ali, fica aquele troço lá grotesco, que não tem nada a ver com nada. Não. Então, não coloca, porque não vai ganhar ponto com isso. É bobagem, legal? Tá enchendo, tá? Você está roubando pontos da argumentação, e aí acaba perdendo pontos na C3, porque você fica em 3, 4 linhas discutindo repertório inútil. Então, de novo, que repertório poderia trazer, professor? Várias coisas. Olha, aqui há vários repertórios. Mas a primeira coisa que eu, como professor da área, que eu vou lembrar seriam os românticos indianistas. Né? A primeira fase do romantismo, os indianistas, especialmente José de Alencar, o Guarani, quando escreve, ou quando traz para a literatura brasileira em especial, naquele momento histórico, né, século XIX, quando traz para a literatura brasileira a figura do índio. Então, o que o José de Alencar e os indianistas faziam? Eles estavam buscando a identidade do brasileiro e mostrando a questão da miscigenação do brasileiro, trazendo o índio. Então, o Guarani. Claro que o Peri, que é o nosso personagem central do Guarani, para quem leu, você lembra desse livro? É um personagem idealizado, mas essa é a característica do romantismo. Na verdade, é um cavaleiro medieval europeu na floresta brasileira, que no final do livro, ele, Ceci, né, ele derruba uma chuvarada lá, louca, enchente maluca, e ele, para salvar os dois, a Ceci e ele, o Peri derruba uma árvore imensa, um tronco enorme, derruba com a força poderosa, né? Derruba e sai navegando heroicamente, né? Patéticos Alencar. Mas o que o Zé Alencar queria mostrar com isso? A idealização do índio, mostrar como o índio, trazer o índio para a literatura e trazer o índio mostrando o quê? A questão da formação do povo brasileiro que está na nossa identidade, que, aliás, é um bom tema para ser discutido diante dos 200 anos da independência do Brasil, quem somos nós, na nossa identidade, que, aliás, é uma questão que sempre se impõe, né? Quem é o brasileiro? Essa mistura de raças. É isso que está posto mais ou menos aqui, né? Bom, então, por que é que eu tenho, qual o desafio que eu tenho para valorizar? Como eu poderia... Então, eu estou dando um exemplo de repertório, tá? Mas a gente poderia discutir outras tantas coisas em relação aos índios. Você poderia discutir os jesuítas e como os jesuítas trataram os índios, né? Quer dizer, querer submeter os índios à religião e à cultura do homem branco, né? Olha como o índio nunca foi valorizado. Então, se eu trouxer os jesuítas, resolve o problema, fica muito mais fácil do que você tentar ligar um contratualista ou ligar, sei lá, o Einstein, o átomo dele, né, com esse assunto aqui. É muito mais fácil você ir direto no Guarani, né, falar sobre os Alencar, é muito mais fácil falar dos jesuítas e trazer a questão de como os jesuítas, por exemplo, queriam impor a sua cultura e a sua religião àqueles povos que nunca foram, portanto, respeitados na sua cultura.
Muito mais fácil você fazer essa ligação. Então, é por isso que eu digo que o aluno ele acaba criando um dragão, um monstro, que não existe. É muito mais fácil. Né? Todo mundo aqui que está me ouvindo sabe a questão, estudou a questão dos jesuítas e como é que os jesuítas tratavam os índios. Todo mundo sabe isso, então, pelo amor de Deus, não é nenhuma novidade. A questão dos quilombolas, a formação dos quilombolas e o processo de escravidão, como os quilombolas um processo de resistência à opressão do homem branco, de novo, a luta pela cultura, pela sobrevivência e também pela sobrevivência da cultura do negro no Brasil, do escravo no Brasil. Extremamente importante. Tá legal? Olha quanta coisa a gente podia discutir. Muito bem. Bom, agora, como seria isso, professor? O que eu poderia ter abordado? Isso é o repertório, então. Entendido a questão do repertório? Um repertório resolve tudo. Agora vamos para o outro passo. Né? Se você colocou esse repertório, se você entendeu perfeitamente a proposta e está concorrendo à nota máxima, nós vamos para o outro passo, que está intimamente ligado à competência 2, que é a competência 3, que é a questão da argumentação. Então vamos imaginar o seguinte, aí a qualidade dos seus argumentos e se você fez de fato uma dissertação argumentativa, ou seja, se você argumentou aqueles problemas que você levantou. Então, vamos imaginar que você tenha trazido a questão da violência, né? Você tenha dito assim, olha, esses povos sempre sofreram a violência, especialmente os indígenas, sofreram uma violência constante do desmatamento, da exploração da terra, enfim, do agronegócio, que, enfim, não respeita as áreas indígenas, né? Como eu posso tratar isso, professor? Você vai trazer essa discussão mostrando que sempre houve uma agressão a esses povos e uma violência. Mas se você disser que essa violência sempre houve, ela é histórica, você bota um ponto e vai ter que argumentar e explicar. Essa é a argumentação, né? Que não precisa ser repertório inútil. Você vai explicar, pode ser. O repertório é uma forma de argumentação, gente. Então, assim, eu posso argumentar de diversas maneiras. Como a gente pode argumentar? Trazendo exemplos, né? Trazendo exemplos sobre a questão de como os seringueiros eram tratados, a violência com que eles eram tratados, os indígenas são tratados, os quilombolas eram tratados, sempre com violência. Então fica fácil você argumentar, mas se você levantar a violência, você vai ter que argumentar e dar exemplo. Se você só disser que ele sofreu violência, que esses povos sofrem violência, e não argumentar, aí você está fazendo uma redação expositiva e não argumentativa. Que outra maneira, bem entendido o que é uma argumentação, então aí você vai perder pontos no C3, o C2 está resolvido, né? Estou falando do C3, legal? Quais seriam os outros problemas enfrentados, além da questão da demarcação das terras, que não é respeitada pela exploração da terra, enfim. Além disso, o que mais? A gente pode falar, e muitos falaram isso, abordar, lembraram disso em relação aos povos indígenas, da importância dos indígenas para o ecossistema, como essas pessoas lidam com a natureza, essas comunidades lidam com a natureza, que é uma forma que tem muita coisa a ensinar ao homem branco, né, europeizado, né? Então a gente tem que imaginar, e essa é uma boa discussão, né, que o homem brasileiro não é apenas o homem europeizado, né, que nós somos uma miscigenação e que temos que levar em consideração esses povos, porque a cultura deles tem muito a nos oferecer. Então, os indígenas, podemos destacar a questão do ecossistema, como eles preservam a natureza, como eles lidam com a natureza e como eles sabem usar aquela natureza a favor deles. Então, olha como eles têm a ensinar para o homem branco, né? Que, evidentemente, não é nenhum exemplo de como explorar a natureza. Legal? Que outra maneira, que outra valorização se pode ter? Né? Mostrar que essa valorização ela tem que se dar mostrando à sociedade, e para isso a valorização pode ser uma valorização dentro do sistema, ou seja, que esses povos e essas pessoas que representem essas comunidades tenham, olha só que bonitinho que eu vou falar, né? Representatividade parlamentar, né? Porque se tiverem representatividade parlamentar, eles vão poder divulgar e difundir a cultura desses povos. Né? E isso aconteceu recentemente nas eleições, quando vários índios foram eleitos deputados. Ora, isso dá, evidentemente, visibilidade ao problema. E um desafio é justamente a inserção política desses povos para que eles tenham representatividade. Olha que legal. Né? Então, a gente está linkando aí com uma coisa do momento, que é a eleição de vários personagens da área indígena, pessoas da área indígena que ganharam as eleições e vão representar no parlamento os interesses desses povos aí. Legal? O que não é absolutamente inédito no parlamento brasileiro, tem o famoso Juruna, que era um cacique, né, e representava o interesse dos índios.
Então, o parlamento é isso, né? O parlamento tem que ser múltiplo. Se nós temos uma sociedade multirracial, ela tem que estar bem representada, e ela não está bem representada. Então, a gente está discutindo como pano de fundo, e pode discutir como pano de fundo, né? Quem somos nós, a mistura dessas raças, e como nós devemos beber de todas, porque todas têm muito a contribuir para a nossa cultura, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Né? Se você destacar a questão médica, a questão da medicina dos indígenas e como eles podem contribuir com a utilização de plantas, e isso é extremamente rico também e importante para a nossa cultura. Então, essa é a questão do C3, legal? Então, eu estou mostrando para vocês como é o C2 e como é o C3. Então, essa questão de você botar uma redação pré-pronta, coringa, e trazer a Constituição de 88, o ponto de partida é muito pobre e a sua redação vai perder. Você pode até ganhar pontos na competência 2, mas não vai conseguir uma boa discussão e argumentação na competência 3. Então, é o tal do cobertor curto, não é assim que se faz redação. Legal? Então, a minha briga sempre vai ser essa, que o aluno tem que ter criatividade e independência. Se ele chegar com coisas só pré-prontas, isso vai gerar muita insegurança, isso não resolve o problema, isso vai até uma pontuação X, mas depois de determinada pontuação, se ele não treinar convenientemente, ele não vai conseguir chegar, por exemplo, aos 900 pontos. Galera, eu vou deixar para vocês novamente aqui o link do meu grupo do WhatsApp de Redação Enem 2022 para você entrar aí e pôr em discussão essas coisas com a gente. Legal? Fica à vontade, pode mandar aí que eu respondo sim para vocês. E estamos torcendo e, como sempre, eu sei o que vai acontecer. Todo mundo vai ficar pendurado nesse pincel redação. Todo ano é a mesma coisa. É uma beleza. Eu quero ver quantos vão tirar a nota 1000, hein? Estou curioso.